noite a todos. Então, às vezes a gente tem o costume de abrir o Evangelho ou algum livro de mensagens aleatoriamente para ler determinada mensagem que a gente acredita que é aquela mensagem que a gente está precisando naquele momento. Então, estou dizendo isso porque uma das últimas palestras que eu fiz aqui, vocês devem estar lembrados, eu falei a respeito do capítulo 6 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do Consolador Prometido. E me foi pedido que fizesse a palestra hoje com um tema desse capítulo. Quando eu fiz essa palestra, então eu fiz um apanhado geral do capítulo e li a última mensagem. E agora me foi pedido que falasse especificamente sobre uma mensagem. Então, isso significa o quê? Que nós precisamos estudar mais detalhadamente esse capítulo. E a Eliane vai prosseguir nesse capítulo na próxima semana. Ou seja, nós precisamos estudar com cuidado esse capítulo. Então, vamos lá. É o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo chama o Cristo Consolador. É um capítulo bem pequeno, né? Tem apenas algumas coisinhas aqui. Os itens que ele fala é o jugo leve, o Consolador Prometido, e depois são instruções do Espírito da Verdade. 1, 2, 3, 4. Então eu vou novamente apresentar essa primeira parte e comentar essa primeira instrução, né? Essa primeira mensagem do Espírito da Verdade. Sabe por quê, gente? Às vezes a gente ouve ou a gente lê as coisas, a gente fica boiando assim por cima das ondas e não se aprofunda naquilo que foi falado. Então, eu li esse capítulo, eu li, mas de que jeito que eu li? Eu ouvi uma palestra sobre esse capítulo, mas o que eu aproveitei dessa palestra, né? Então, vamos ver se a gente consegue hoje assimilar um pouquinho mais. Então, assim, no capítulo 6, Kardec começa com uma mensagem de Jesus, né? Que é essa mensagem, eu vou ler aqui. É o item 1 do capítulo 6. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Então, ou seja, nesse texto, primeiramente, Jesus chama os sofredores. E ele promete a esses sofredores o alívio. Esses sofredores, quem são? Não só aquelas pessoas daquela época, mas toda a humanidade. Como ele pode trazer o alívio? Através da fé no futuro, através da confiança em Deus. Ou seja, daqueles ensinamentos que ele estava trazendo. Através daqueles ensinamentos, né, que a nossa alma pode conseguir o alívio desse nosso sofrimento no planeta Terra. Porque só essa fé no futuro e só essa confiança em Deus, ela pode acalmar
então, essas dores, né, inerentes à nossa reencarnação na Terra. Porque nós sabemos na Terra que nós vamos passar por diversas dificuldades que são naturais do planeta Terra, devido à sua condição, né, que nós estamos aqui para isso, e que através das diversas reencarnações, nós vamos superar essas dificuldades e chegar a um estágio mais feliz do que nós somos nesse momento. Então, é assim que Jesus traz esse alívio. A condição dele para esse alívio, qual que é? Então, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a condição que ele traz é o quê? É a observação daquilo que ele ensinou, da lei que ele trouxe. E que lei é essa? É a lei do amor. E essa lei é leve, e esse jugo é suave. Se nós aprendermos a fazer tudo aquilo que ele nos ensinou, nós vamos perceber como as coisas se tornam, né, mais leves, mais suaves. E ele nos pede para guardar os seus ensinamentos. Aí é o segundo item aqui do nosso livro. Então ele diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, ele pede para a gente guardar esses ensinamentos que ele nos trouxe e promete um outro Espírito Consolador, né? Ou seja, da mesma maneira que ele consolava aquelas multidões, ensinando o motivo, né, das nossas dificuldades e a finalidade do sofrimento. Então, o mesmo faz esse outro Consolador, que é o Espiritismo. E o Espiritismo veio exatamente no tempo já pré-determinado, né? Porque se antes Jesus não podia explicar todas as coisas, chegou um momento em que a humanidade já tinha desenvolvimento suficiente, já entendia diversas coisas e poderia receber essas instruções. Então isso veio através do Espiritismo. E quem é que preside o estabelecimento do Espiritismo na Terra? O Espírito de verdade. E o Espiritismo, ele fala sem figuras, sem alegorias, como antes Jesus precisava falar as coisas por meio de parábolas. Agora o Espiritismo fala tudo claramente, não tem desvio, não tem saída, é tudo muito claro. E da mesma maneira que Jesus fazia essa consolação através das explicações, dos motivos, né, das nossas dores no planeta Terra, a mesma coisa acontece com o Espiritismo. Porque ele nos diz, são as perguntas que filosoficamente sempre a humanidade fez e não se tinha uma resposta, mas o Espiritismo tem essa resposta. Então ele nos diz de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que desse sofrimento na Terra, o que nós estamos fazendo aqui. Ele nos faz entender
os verdadeiros princípios da lei de Deus. E por isso traz a consolação pela fé e pela esperança. Então, nós temos a primeira comunicação, que é a comunicação do Espírito de verdade. Então, esse Espírito se comunicou, se apresentou dessa maneira para uma das médiuns que trabalhava com Kardec, e só com esse nome, Espírito da Verdade. Mas, pelas suas próprias palavras, se nós prestarmos bem atenção, nós vamos identificar quem é o Espírito da Verdade. Então, agora eu vou ler essa mensagem que nós precisamos entender mais profundamente e vamos tentar aprofundar nessa primeira mensagem. Ele começa dizendo assim: venho, como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai. Então, olha, venho, como outrora entre os filhos desgarrados de Israel. Quando ele veio antes falar aos filhos desgarrados de Israel, é isso que ele está dizendo. Ele vem trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, quer dizer, o Espiritismo está dizendo alguma coisa que ele já disse antes. Antes quando? Lá aos filhos desgarrados de Israel. Então, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina. Quem que trouxe a doutrina divina? E como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade. E disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Quem que disse? Vinde a mim todos vós que sofreis. Então, olha só. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Ou seja, quando Jesus veio, reinava o império do orgulho, da vaidade, e os maiorais, aqueles que se achavam superiores em tudo, achavam que eram realmente superiores em tudo. Mas veio Jesus dizendo que acima deles, né, existe alguém, né, o Deus bom, Deus é bom, e o Deus grande, quer dizer, maior que tudo que se possa imaginar. E ainda hoje muita gente não acredita em Deus porque acha que não pode existir ninguém maior que a própria pessoa. Que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Nessas duas palavras, Jesus está dizendo o quê? Que Deus rege o universo, ou aquilo que nós chamamos natureza, que tudo que existe, que acontece no planeta ou em todo o universo, acontece por quê? Porque segue as determinações de Deus. Então é Deus quem ordena, né, estabeleceu as leis pelas quais tudo se rege no universo. Então é Ele que faz
plantas germinarem no tempo certo e faz as ondas levantarem, faz a chuva chover, o sol nos iluminar. Então, tudo que acontece no nosso planeta Terra foi minuciosamente preparado para que nós tivéssemos aqui nesse planeta uma vida a melhor possível. E nós estamos estragando com a superfície do nosso planeta. Mas, continuando, eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade. E disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, nós sabemos que foi Jesus que disse: vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei, etc. e tal. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai. Então, vou parar um pouquinho e vamos ver o que está sendo dito nesse pedaço. Os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao Pai. Se desviaram, porque se perderam nas ásperas veredas da impiedade. A característica do ser humano daquela época até aqui. E essa impiedade vem do quê? Do nosso orgulho e do nosso egoísmo, né? Ou seja, o ser humano é um ser bonzinho, mas não é mesmo, né? Mas não é mesmo. Então, nós nos perdemos nessas veredas da impiedade. Mas, meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Então, Deus não quer a impiedade, mas Ele não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que as pessoas mudem, né? Que as pessoas achem o caminho correto. E Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, né? Tudo na natureza é solidário, então Deus quer que todos nos ajudemos. Os vivos e os mortos. Os vivos segundo a carne, porque a morte não existe. Então, o Espiritismo veio de que maneira? Pela comunicação dos espíritos desencarnados, através de médiuns, conversando com os espíritos encarnados. Então, uma ligação entre os encarnados e os desencarnados juntos, né, para que possamos, né, encarnados e desencarnados, ajudar a toda a humanidade a sair desse abismo de impiedade que nós estamos. Para que sejais socorridos e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos se faça ouvir. Porque antes a gente tinha os profetas e os apóstolos. Lembra daquela parábola do rico, bom rico e o mau rico? Que o Senhor não, sei lá, Moisés, não, Abrão, falou: não, deixa que eles ouçam eles têm Moisés e têm os profetas, porque o rico queria mandar alguém aqui na terra para avisar a família dele para tomar prumo, né? E o Abraão falou: não, deixa que eles tenham os profetas, deixa que eles tenham Moisés, eles ouçam. Quer dizer, orientação não falta,
Mas agora nós não precisamos mais nem ouvir os profetas e os apóstolos. Eles vieram, falaram e está tudo registrado para a gente ler. Mas agora a gente tem o quê? A voz daqueles que se foram para o mundo espiritual. Por quê? A morte não existe. Então elas apenas mudaram de fase, continua do mesmo jeito. Mas eles vêm para nos esclarecer. Então a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar, crede e orai. Então eles vêm para nos dizer isso, para nós acreditarmos e para orarmos. Porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Então essa é a mensagem que os desencarnados nos trazem, né? Que a morte é ressurreição. Quando a gente morre aqui, nós estamos revivendo no mundo de lá, que é a verdadeira vida. E a vida é uma prova, é um tempo, é uma passagem que nós temos aqui para provarmos que nós realmente aprendemos alguma coisa. E durante essa passagem, nossas virtudes devem ser cultivadas para crescer e se desenvolver como o cedro. Ou seja, nós viemos aqui para evoluir. É isso que nós viemos fazer. E se nós não fazemos isso, nós vamos ficar marcando passo no mesmo lugar, né? E vamos vir mais e mais vezes e as dificuldades vão se aumentando. Continua o Espírito de verdade. Homens fracos, que vos limitais às trevas da vossa inteligência, né? Ai, os homens se acham muito inteligentes. Então, muitas pessoas, quando a gente fala alguma coisa a respeito do Espiritismo, aí eles encontram tantas desculpas, eles dão tantas voltas para replicar que aquilo não é verdade, porque só a inteligência deles é suficiente para entender as coisas, que eles não entendem nada, né? Então, vos limitais às trevas da vossa inteligência. Não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar a vossa rota, crianças perdidas ao regaço de vosso Pai. Então, o Espiritismo é o quê? É essa tocha que é colocada nas nossas mãos para iluminar o nosso caminho. Nós, que somos crianças espirituais, perdidas, para voltarmos ao regaço do Pai. E agora olha só o que ele diz aqui. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias. Um espírito de luz, um espírito o mais alto que se possa imaginar. Está demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias. Por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Vendo o céu cair nos abismos do erro. Aí ele dá uns conselhos. Então, olha só o que ele nos fala. Crede, ou seja, acredite, tenha fé. Amai, né? Sem amor nada se faz. Meditai em todas as coisas que vos são reveladas. Então, nós precisamos, como Kardec disse, ter aquela fé raciocinada. Nós precisamos meditar, nós precisamos raciocinar em tudo aquilo que nos foi revelado. Não mistureis o joio ao bom trigo, as utopias com as verdades.
Porque nos ensinamentos de Jesus foram ao longo dos milênios aí colocadas diversas inverdades no meio de todos aqueles ensinamentos. Então a gente tem que perceber, né? Não misturar o joio com o bom grão. As utopias com as verdades. Então agora chegou a hora da gente, né, conhecer a verdade que está sendo trazida através do Espiritismo, comandado pelo Espírito de Verdade. E agora o mais importante que eu acho nesse capítulo, que ele é dirigido especialmente para nós. Então ele diz assim: espíritas. Não está falando para ninguém mais, está falando diretamente aos espíritas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Então, antes de tudo, é necessário que se tenha amor. Amor uns pelos outros, amor por aquilo que se faz, amor a Deus, enfim. Instruí-vos, eis o segundo. Ninguém pode se dizer espírita se não estuda, né? É um dos ensinamentos, é uma das ordens que o Espírito de Verdade veio trazer. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Não dá para a gente falar que é espírita e não querer estudar. Então, espírita tem por obrigação estudar tudo aquilo que foi passado. Então, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Então, nós precisamos conhecer essas verdades. Os erros que nele se enraizam são de origem humana. E eis que de além-túmulo, que acreditáveis vazio, né? Muita gente ainda acredita que morreu, acabou, não existe mais nada. Vos clamam, né? Então, essas vozes do além, quer dizer, não tão além, porque eles estão sempre junto de nós, eles clamam: irmãos, nada perece, nada perece. Aconteça o que acontecer, nada é destruído, tudo é transformado, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Através de tudo que ele passou e da ressurreição, né? É o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, nós precisamos ser vencedores dessa impiedade, desse mal que está enraizado ainda em nós. E que Kardec diz que o bom espírito é aquele que procura fazer cada dia melhor um pouquinho do que passou lá atrás. Então a gente precisa fazer isso. Não se quer dizer que o espírita seja um anjinho de asas perfeito, não é isso. O bom espírito é aquele que faz um esforço para se melhorar. Essa é toda a diferença. Nós precisamos querer melhorar e nós precisamos fazer esse esforço, que só depende de nós, está tudo nas nossas mãos. Como o Espírito de Verdade está dizendo, nós temos a tocha nas mãos que vai nos guiar por esses caminhos. Nós precisamos manter essa tocha acesa e seguir. Nós não podemos ficar parados, nós precisamos seguir.